Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem vos fala é de Andrade, assessor sindical do SESPMAP. Bom gente, eu venho falar com vocês aqui e fazer uma apresentação que eu até julgo desnecessário apresentar um cidadão que já todos conhecem. Eu estou conversando aqui com o nosso diretor do sindicato, Nelson Borges. Mas eu quero falar um pouco sobre mim. Todos vocês, nossos associados, nosso público, sabe que eu luto por esse sindicato desde 2008, quando nós fundamos esse sindicato. E sempre encontramos dificuldade de desenvolver um trabalho sindical aqui dentro da cidade de Mãe do Rio, dentro da cidade de Aurora do Pará, por conta da dificuldade que encontramos nos legislativos, né? Eu mesmo já fui candidato, né? Não tive êxito na vitória como candidato, mas a SESPMAP não pode ficar sem um representante no legislativo. Chegamos ao entendimento disso. E por isso eu gostaria muito que vocês conhecessem um pouco do Nelson Borges, que é o candidato que nós estamos apresentando. Nós, quando eu falo nós, é a diretoria integrada do SESPMAP, né, a diretoria executiva do SESPMAP, alguns associados que já aderiram a essa campanha. E eu gostaria muito que o Nelson se apresentasse. Vai lá, Zé. Obrigado, Edmar. Boa tarde a quem está nos assistindo. Bom, meu nome é Nelson Borges, como o Edmar bem falou, eu sou representante do sindicato para o cargo de vereador aqui do município e cheguei aqui por volta de 2017, meados de 2017, vindo do concurso público que ocorreu naquele ano, e hoje eu ocupo o cargo de motorista de veículos leves aqui da prefeitura e estou há 7 anos nesse cargo. Tive a grata surpresa e felicidade de ser convidado a participar do sindicato enquanto diretor. E hoje veio a proposta, né, dessa ideia de compor o legislativo com alguém que represente de forma mais contundente, mais assertiva a voz do servidor público. Então, foi um convite vindo da diretoria, né? Primeiro me convidou para ser diretor, aceitei, e veio a ideia de me colocar como candidato representante da classe sindical. E aqui estou, né, com esse tempo de prefeitura, já sou também formado como técnico em segurança do trabalho há 20 anos, e creio que essa experiência tem sim a ser muito positiva, não só na minha candidatura, mas num plano de maior alcance de ideias para a gestão que pode vir aí. Pois é, Nelson, você foi convidado para ser candidato a vereador, em primeiro lugar pelo SESPMAP, depois pelo partido MDB. E essa candidatura, pessoal, não é apenas uma candidatura banal. E não estamos apoiando qualquer um que não entenda realmente do que é um legislativo. O Nelson nos demonstrou muita sabedoria, muita inteligência e muita vontade de lutar. Hoje nós podemos dizer que a candidatura do Nelson é uma válvula de escape para o movimento sindical de Mãe do Rio, de Aurora do Pará também, né? E é uma segurança que nós queremos dentro do legislativo de Mãe do Rio, para que a gente possa integrar aquela casa de leis, ter uma participação maior, que não seja apenas a tribuna popular, mas sim a tribuna de discussão, o parlamento de forma geral. Então, quando nós escolhemos você, Nelson, foi porque entendemos que você está altamente capacitado para desenvolver o trabalho de legislador aqui dentro de Mãe do Rio. Você entende muito bem das leis que defende o servidor, aquelas que hoje algumas leis são usadas inclusive só para punir o servidor, como o nosso RJU. Nosso RJU que está aí defasado desde o ano 2005 e não se tem ideia de um vereador eleito ou os candidatos externos aí dizer que vai entrar numa discussão para discutir a reforma dessa lei, né? O executivo muito já tentou fazer isso, porém, claro que qualquer executivo que veja do estado que está a lei, isso é benéfico ao executivo. E o trabalhador precisa que hoje um legislador ajude esse sindicato a discutir essa lei, que é o RJU.
Então, Nelson, sabemos também que você pode discutir a reforma dos PCCR, né? Criar o PCCR da saúde, reformar o PCCR da educação, reformar o PCCR da administração. Mas o nosso foco principal, Nelson, é criar um PCCR só da categoria de saúde, porque essa categoria vem sendo muito prejudicada, até por conta de umas leis ultrapassadas que hoje o seu plano de cargo, carreira e salário está ligado ao da administração, né? Temos que criar esse PCCR só da saúde, para que a gente possa realmente criar novos meios de defender essa categoria de forma mais contundente, né? Nelson, me fala um pouquinho sobre a tua função, a tua profissão dentro de Mãe do Rio e como é que está a tua categoria. Tudo bem, Edmar. Um ponto bem interessante de falar do PCCR, já vamos entrar nesse assunto, vamos responder essa pergunta. Principalmente fazendo uma pequena ligação entre a minha função, né, que, como eu falei, eu sou formado em segurança do trabalho, e a categoria, o PCCR da saúde, que apesar de muita gente ainda cometer o erro de achar que não tem nada a ver uma coisa com outra, só tem a ver. O RJU, como você bem falou, ele tem pelo menos quase 20 anos, né? E nunca foi sequer mexido uma vírgula ali dentro. E isso beneficia o pessoal da administração. Ah, mas não são importantes? São, claro que são. Só que é um PCCR limitado. É um PCCR que não atinge a todas as categorias. E, poxa, tivemos há 4 anos uma grande epidemia, né, de Covid, que dizimou boa parte da população brasileira, e Mãe do Rio não foi diferente, fez vítimas em Mãe do Rio, né? E através de uma mudança, né, significativa em cima do PCCR para abranger a categoria da saúde, a gente começa a pensar numa, entre aspas, reparação de erro, né? Que é fazer o quê? Fazer com que a saúde receba de fato o que merece. A gente não pode, claro, não tem bala de prata, não existe fórmula mágica para isso, né? Basta o que a gente chama de um estudo de viabilidade econômica para que se faça isso. A gente tem um orçamento, todo ano a prefeitura trabalha com um orçamento disponibilizado de cerca de 170 milhões, né? E basta um estudo desse orçamento para que a gente possa fazer as modificações necessárias e aí sim fazer a aplicabilidade do PCCR, né? E fazer o que ele abranja não só a categoria que já tem, mas como outras categorias, como educação, saúde, né? O transporte como um todo. E assim, o meio ambiente também, que também tem uma área fundamental na nossa prefeitura. E sem fazer muito malabarismo, sem fazer muita manobra, mas sim apenas fazer o que a lei estabelece. A lei orçamentária anual, né? O plano de cargos, ele vai se adequar exatamente ao que determina a lei já criada, para que a gente possa avançar acerca disso. Certo, Nelson. Quando nós convidamos você, Nelson, para integrar esse movimento, né? Essa candidatura, nós convidamos você por uns motivos muito amplos, como por exemplo, sabendo que você faria exatamente o que o sindicato precisa que seja feito para defender sua categoria, para defender as categorias de forma geral. Por exemplo, Mãe do Rio já precisa pagar para os garis seus 40% de insalubridade, Nelson. Isso não precisa mais nem de estudo. Sabemos a necessidade que os garis precisam. Os garis também precisam receber seu retroativo do PCCR, que foi dado desde 2005 pelo senhor Antônio Saraiva, que até hoje não recebem. Estamos lutando por isso, Nelson. Os ACE também têm direito a esses 20% do PCCR. E eu quero dizer, Nelson, que sobre piso nacional, hoje eu não culpo o governo municipal por não ter cumprido todo o piso nacional dos professores, por exemplo. Porque o presidente da República, na época, o Bolsonaro, ele deu 33% para os professores em acréscimo ao piso nacional. Porém, ele não mandou dinheiro para as municipalidades, né? E quando o novo governo assumiu, ainda não se achou para integrar esses municípios ao seu orçamento. E por isso
Muitos se cobram do prefeito, mas o prefeito tem feito o que pode para manter esse piso nacional da forma como pode, veio pagando aos poucos, e o sindicato tem lutado por isso. E o que tu faria hoje, Nelson, como vereador? Qual seria a estratégia? Seria conversar com o futuro governo? Seria manifestar isso digamos assim, em rua? Ou ajuizar a ação? Te pergunto, que o vereador poderia nos ajudar nisso? Edmar, quando a gente busca uma tratativa desse tamanho, que a gente vê que o problema não é local, ele é pouco mais longo, é um problema um pouco mais abrangente em matéria de limites, de fronteiras, de divisas, né? A gente não pode chegar ao extremo de fazer uma manifestação do nada. A gente não pode chegar ao ponto de... Não que não seja válida, sim, toda manifestação ela é válida desde que ela tenha uma razão de ser, desde que ela tenha um fundamento, né? Eu, enquanto legislador, eu posso assegurar o seguinte: eu vou ajudar, sim, o sindicato, né, para ter o governo sempre junto com a gente, certo? Para que o governo olhe o sindicato não como um inimigo, mas sim como um aliado. Porque através, né, das vozes do servidor, né, que estão lá, que estão na linha de frente, que estão recebendo todos os bônus e os ônus dos seus cargos, eles melhor do que ninguém, podem falar o que os afeta, né, o que pode ser melhorado, certo? Então, assim, as leis que nós temos hoje, né, elas são abrangentes, até elas são limitadas. Aí que entra de novo a questão do PCCR, do RJU, a ser reformado, a ser reformulado, certo? Só que não adianta fazer isso de uma maneira superficial. A gente tem que fazer estudos, a gente tem que trazer o servidor para o nosso lado, chegar com o sindicato, né, e perguntar onde é que está falhando, onde é que pode ser melhorado, e fazer essa ponte sempre entre o legislativo e o executivo para que ambos os lados sejam beneficiados. Não adianta fazer uma coisa unilateral, né, que você não vai conseguir, você pode até conseguir alguma coisa mais temporária, paulatina, então isso não vai resolver. O que resolve é um processo a longo prazo, um processo bem elaborado e consistente. Sem consistência, não adianta você fazer uma coisa de qualquer jeito, que você não vai ter firmeza daqui para frente, e depois você não vai poder nem negociar, né, com o patronal, né, que seria o executivo, e a gente acaba perdendo, né, espaço, perdendo até credibilidade, como muita gente insiste em dizer que a gente não tem. Nelson, é interessante a tua fala quando tu fala nessa parceria com a prefeitura. Nós já tivemos bons exemplos de prefeitos parceiros, né? Em 2011, nós conseguimos uma aliança com o prefeito Chiquinho Braga na época. E o servidor público teve um avanço significativo, com um reajuste de salário de quase todas as categorias e alguns adicionais, seguridade dentro das gratificações. Fizemos uma boa fiscalização em cima do INSS, né, o amparo legal. De 2013 a 2016, o sindicato não teve parceiro na gestão. Pelo contrário, o sindicato foi muito perseguido, porque nós não tínhamos vereadores que defendessem a categoria trabalhador, não tínhamos vereadores que defendessem o sindicato. E não temos ainda, né? Não temos ainda. E por isso nós tivemos muita dificuldade, que gerou várias polêmicas aqui, várias denúncias desse sindicato, que levou o vereador para cadeia, levou o prefeito para cadeia, foi muita denúncia, fechando BR, botando o trio elétrico na rua, foi obrigado a fazer isso. De 2017 para cá, o sindicato teve uma certa parceria com a prefeitura, que chegou ao ponto de pessoas acharem que o sindicato foi vendido para prefeito e etc. Só que nós não brigamos com o prefeito que dialoga com a gente. Nós não brigamos com vereadores que não ficam denigrindo a imagem do sindicato ou do trabalhador. Nós sentimos parceria tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, né? Tivemos, inclusive, oportunidades dentro do Legislativo, né? Com os presidentes que olham com carinho o movimento sindical. Mas hoje nós achamos necessário ter um vereador.
alguém que se identifique, alguém que possa ter deste sindicato um apoio jurídico, um apoio contábil, um apoio administrativo, e que esse vereador tenha vez e voz no município. Não um vereador que se sinta funcionário da gestão, seja lá de quem for. Não um vereador que se sinta que o mandato é dele. Nós precisamos de um vereador que saiba que o mandato é do povo. Que ele se sinta como o candidato a prefeito Bruno Rabelo. Ele tem um discurso muito interessante e muito bom de se ouvir quando ele diz que ele quer o cargo de gerente, que o povo é o patrão. Então, nós precisamos também fazer com que a Câmara possa ver dessa forma, que os vereadores são funcionários do povo. E é para o povo que eles devem trabalhar. E é com isso que nós estamos contando com você, Nelson. Para que você seja esse nosso porta-voz no Legislativo, para que você possa discutir os anteprojetos de leis, que você possa receber nossas demandas, que você possa vir para a rua conosco para lutar, que você possa acompanhar o sindicato nas reuniões junto ao Executivo. É para essa situação aí, para esse tipo de apoio, que nós precisamos de um legislador que fale a língua do movimento sindical e sinta na pele o dever de lutar pelo direito do trabalhador. Só complementando a tua fala, Edmar, dentro das minhas propostas tem a tribuna popular, de fato, que é trazer a população para a Câmara, para que a gente ouça dela o que de fato está acontecendo. Fazer uma gestão mas do povo para o povo, né? E quem melhor que o próprio povo para dizer onde está falhando? Eu seria leviano aqui dizer que o governo seria 100% excelente, não errou em nada. Sim, errou, tem erros, tem falhas, continua tendo, né? Mas, como você bem disse, não adianta você pegar, é muito fácil pegar, tacar pedra, é muito fácil você chegar e xingar e hostilizar, quando o mais sensato é o que a gente faz, é o que o sindicato faz, é chamar para a conversa e dizer: prefeito, está acontecendo isso, assim, assim, assim. A lei não está permitindo, você não pode fazer isso. A gente não quer levar para vias de fato porque o senhor escuta. O senhor sempre vai escutar, sempre, a nossa porta sempre esteve aberta, tanto para o senhor e vice-versa. E através dessa postura do diálogo, né, é que a gente consegue as coisas. E muita gente acha, o que é um erro também, que o movimento sindical é um movimento de bagunça, é um movimento de desordem, é um movimento de indisciplina. E não é. Muito pelo contrário. Uma entidade sindical, ela é, primeiro de tudo, organizada, né? Para ela ser ouvida, ela tem que ter moral para se ouvir. E o sindicato, o SISPIMAP, ele tem essa moral. Por quê? Porque ele é uma entidade organizada. Desde a recepção até a presidência, passando por todos os seus diretores. Eu posso dizer, eu tenho orgulho de fazer parte dessa organização. Por quê? Porque eu sei que ela funciona. Eu sou fruto da funcionalidade desse sindicato. E claro, uma voz na Câmara, né, que represente essa categoria, essa entidade, é muito bem-vinda, porque não temos. Tivemos exemplos de vários vereadores que saíram do seu serviço público para, segundo palavras deles, para tentar falar pela gente. Não conseguiram, né? Se calaram e trabalharam apenas em benefício próprio. Tanto é que não são nem sombra do que eram, não chegam nem perto de uma legislação. Então, estou aqui para mudar isso, mudar esse ponto de vista de que servidor público ele é acomodado, é preguiçoso, como muita gente já ouviu falar, né? E transformar o servidor público em referência para o município. Nós somos servidores de Mãe do Rio, não de prefeito A, B ou C. Nós somos servidores para o município e para os moradores do município, não para prefeito, para vereador, nem para ninguém. Nós somos pagos pela gestão pública para exercermos a função para o público e não para interesses particulares. É isso aí, Nelson.